Olá, meus amigos. Vamos continuar estudando aqui a Gênese, nessa parte aí das curas, explicando as curas atribuídas a Jesus no Evangelho. Já estudamos algumas nos vídeos passados e hoje vamos estudar o cego de nascença. É um relato do Evangelho que a gente vai ler. É um relato um pouco mais longo e depois vem o diálogo de Kardec. Isso que a gente vai ler hoje está em João, capítulo 9, versículo de 1 a 34, que fala justamente sobre esse cego de nascença. Eu gosto das imagens para poder dar um pouco de vida à explicação, certo? Então a gente vai ver duas imagens. Ao passar, viu Jesus um homem que era cego desde que nascera, e seus discípulos lhe fizeram essa pergunta: Mestre, foi pecado desse homem ou dos que o puseram no mundo, que deu causa a que ele nascesse cego? Isso foi uma pergunta dos discípulos que estavam ali andando com Jesus e viu o cego. Quando ele pergunta assim, a gente já percebe uma noção de reencarnação. Porque se ele nasceu cego e os discípulos perguntam se isso foi pecado que ele cometeu, logicamente estão pensando em vidas passadas. Jesus lhes respondeu: não é por pecado dele, nem dos que o puseram no mundo, mas para que nele se patenteiem as obras do poder de Deus. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem depois a noite, na qual ninguém pode fazer obras. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão e, havendo feito lama com a sua saliva, ungiu com essa lama os olhos do cego. E lhe disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo claro. Então aí eu botei umas imagens para representar isso, as três passagens que a gente viu, de todo esse processo da cura do cego de nascença. Seus vizinhos e os que o viam antes a pedir esmolas diziam: não é este o que estava assentado a pedir esmolas? Uns respondiam: é ele. Outros diziam: não é um que se parece com ele. E o homem, porém, lhes dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: como se te abriram os olhos? Ele respondeu: aquele homem que se chama Jesus fez um pouco de lama e passou nos meus olhos, dizendo: vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Disseram-lhe: onde está ele? Respondeu o homem: não sei. Então as pessoas que já sabiam que aquele homem era cego estranhou vendo ele ali. E houve todo esse relato, né? Levaram então aos fariseus o homem que estivera cego. Ora, fora num dia de sábado que Jesus fizera aquela lama e lhe abrira os olhos. Perceberam que as curas que a gente vem estudando, quase todas, se não todas, Jesus fez no dia de sábado. Justamente no dia em que os judeus proibiam trabalhar, né? Também os fariseus o interrogaram para saber como recobrar a vista. Ele lhes disse: ele me pôs lama nos olhos, eu me lavei e vejo. Ao que alguns fariseus retrucaram: esse homem não é enviado de Deus, pois que não guarda o sábado. Outros, porém, diziam: como poderia um homem mau fazer prodígios tais? Havia, a propósito, dissensão entre eles.
quer dizer, entre os fariseus, que eram doutores da lei, uns estavam condenando que Jesus trabalhou no sábado, não estava nem dando importância que um cego voltou a ver, não estava nem tendo empatia com a situação do cego, do ex-cego, né? Estava preocupado mais com a tradição, o que a gente chama hoje em dia de práticas externas, para ser agradável a Deus. Então ele fala que houve dissensão entre os fariseus, porque outros fariseus questionaram como poderia um homem mau fazer prodígios tais. Quer dizer, esses aqui já estavam considerando Jesus um homem bom. E dissensão significa falta de entendimento, divergência de opiniões. Então, entre eles já estavam tendo dissensão. Está aí uma imagem representativa, né, dos fariseus questionando o cego. E o cego ali mostrando para as vistas. Disseram de novo ao que fora cego: e tu, que dizes desse homem que te abriu os olhos? Ele respondeu: digo que é um profeta. Mas os judeus não acreditaram que aquele homem houvesse estado cego e que houvesse recobrado a vista, enquanto não fizeram vir o pai e a mãe dele. E os interrogaram assim: é este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê? Isso questionando os pais do cego, né, do ex-cego, para saber se é verdade que ele foi cego, porque eles não estavam acreditando. Estavam achando que era uma mentira. O pai e a mãe responderam: sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego. Não sabemos, porém, como agora vê, e tampouco sabemos quem lhe abriu os olhos. Interrogai-o, ele já tem idade, que responda por si mesmo. Quer dizer, até os pais estavam com medo, né? Seu pai e sua mãe falavam desse modo porque temiam os judeus, visto que estes já haviam resolvido em comum que quem quer que reconhecesse a Jesus como Cristo seria expulso da sinagoga. Está vendo como os fariseus perseguiam Jesus, condenavam Jesus? Quem considerasse Jesus o Cristo era expulso da sinagoga. Foi o que obrigou o pai e a mãe do rapaz a responderem: ele já tem idade, interrogai-o. Chamaram segunda vez o homem que estivera cego e lhe disseram: glorifica a Deus, sabemos que esse homem é um pecador. Se referindo a Jesus, né? Ele lhes respondeu: se é um pecador, não sei. Tudo o que eu sei é que estava cego e agora vejo. Tornaram a perguntar-lhe: que te fez ele e como te abriu os olhos? Respondeu o homem: já vou-lo disse, e bem o ouvistes. Por que quereis ouvi-lo segunda vez? Será que queirais tornar-vos seus discípulos? Olha só, o homem curado já estava questionando os fariseus. Ao que eles o carregaram de injúrias e lhe disseram: sê tu seu discípulo, quanto a nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, ao passo que este não sabemos de onde saiu. A gente vê aqui uma questão como uma disputa religiosa, né? Os fariseus querendo impor a tradição judaica, querendo impor as coisas de Moisés e negar Jesus. É bem comparável às guerras religiosas de hoje, né? As disputas religiosas. Eu penso assim, é bem comparável a isso. Cada um querendo mostrar que a outra religião está errada. O homem lhes respondeu: é de espantar que não saibais de onde ele é e que me tem aberto os olhos. Ora, sabemos que Deus não exalça os pecadores, mas a aqueles que o honre e faça a sua vontade.
a esse Deus exalça. Exalça é a mesma coisa de exalta, exaltar, elevar, elogiar, enaltecer. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse um enviado de Deus, nada poderia fazer de tudo o que tem feito. Então, reafirmou que ele acreditava em Jesus. Reafirmou categoricamente que só um enviado de Deus poderia fazer essas coisas. Disseram-lhe os fariseus: tu és todo pecado, desde o ventre de tua mãe, e queres ensinar-nos a nós? E o expulsaram. Quer dizer, depois de tanto interrogar, depois de tanto questionar, eles acabaram expulsando o homem da sinagoga. Então essas foram as passagens trazidas no Evangelho, em João, capítulo 9, versículos de 1 a 34. Agora nós vamos ao comentário de Kardec. Esta narrativa, tão simples e singela, traz em si evidente o cunho da veracidade. Nada aí há de fantasia nem de maravilhoso. É uma cena da vida real apanhada em flagrante. A linguagem do cego é exatamente a desses homens simples, nos quais o bom senso supre a falta de saber e que retrucam com bonomia os argumentos de seus adversários, expendendo razões a que não faltam justeza nem oportunidade. Bonomia significa comportamento de uma pessoa boa, sem malícia. E é isso que ele está querendo dizer aqui, que esse homem é como os homens simples, que foi pela lógica, pelo raciocínio e com argumentos simples e simplesmente desapegado de tradições, de religiões, de nada. Ele falou: eu estava cego e agora eu vejo. E um homem que faz essas coisas pode ser enviado de Deus. Mais ou menos esse recado que ele deixou. O tom dos fariseus, por outro lado, é o dos orgulhosos, que nada admitem acima de suas inteligências e que se enchem de indignação à só ideia de que um homem do povo lhes possa fazer observações. Afora a cor local dos nomes, dir-se-ia ser do nosso tempo o fato. Então, quer dizer, tirando os nomes da época, tirando o contexto da época, Kardec está dizendo assim, que isso é um fato que pode-se dizer que acontece hoje. Ele dizendo lá da época do século XIX. Mas acontece em nossos tempos. Acontece em nossos tempos. Imaginemos uma pessoa como esses fariseus, doutores da lei, que eram especialistas nas leis mosaicas. Eram especialistas e davam aula de toda a tradição. Eram honrados e respeitados pelo seu conhecimento. Imagine agora, chegando um homem simples, de pé no chão, filho de carpinteiro, e faz coisas que desmente toda aquele conhecimento, ele invalida aquelas tradições como sendo importantes, como sendo agradável a Deus, mostrando outra forma de ter fé em Deus, outra forma de viver a sua espiritualidade. Então esses homens estavam achando muito ruim a presença de Jesus. Ser expulso da sinagoga equivalia a ser posto fora da igreja. Era uma espécie de excomunhão. Era como se fosse excomungado hoje. Os espíritas, cuja doutrina é a do Cristo, de acordo com o progresso das luzes atuais, são tratados como os judeus que reconheciam em Jesus o Messias. Olha só, ele está falando que naquela época tinha judeus do povo, que era o caso desse cego, todo mundo na época era judeu, inclusive a família de Jesus,
Maria, ele mesmo, todos eram judeus, porque era a tradição da época. Então, se um judeu reconhecesse Jesus como o Messias, ele era tratado como os espíritas são tratados hoje, de quem traiu as tradições, de quem traiu a Bíblia, né? Hoje não é assim? Eu passo por isso, de quem se desviou da verdade. Então, Kardec fez essa comparação ainda se referindo ao século XIX, mas isso ainda continua. Excomungando-os, a igreja os põe fora de seu seio, como fizeram os escribas e os fariseus com os seguidores do Cristo. Assim, aí está um homem que é expulso porque não pode admitir seja um possesso do demônio aquele que o curara, e porque rende graças a Deus pela sua cura. Quer dizer, o homem não quis condenar Jesus, não quis dizer que Jesus era um pecador, ele negou dizer isso, e ainda agradeceu, ainda rendeu graças a Deus pela cura, então por isso ele foi expulso. Então Kardec coloca a situação dos espíritas como parecida, né? Porque, olha só, lá em Deuteronômio, no Velho Testamento, está lá que não falarás com os mortos. Uma lei que Moisés escreveu para evitar que se abusassem da mediunidade naquela época. Tanto é que lá mesmo em Deuteronômio, um dos livros do Velho Testamento, fala de 70 que falavam com os mortos nas tendas. Esses podiam. Então, pegam isso hoje para condenar o espiritismo. Não é muito parecido a situação? Não é o que fazem com os espíritas? Obter dos espíritos salutares conselhos, a reconciliação com Deus e com o bem, curas. Tudo isso é obra do diabo e sobre os que isso conseguem lança-se anátema. Está querendo dizer a acusação que a gente recebe, né? Das reuniões mediúnicas, das reuniões de desobsessão, dizendo que é coisa do diabo. Sem saber o que se passa, sem saber o que se trata, é exatamente isso que fazem. Porque dizem que a gente fala com os mortos e a Bíblia não permite. Aí eu mesmo questiono. Se eles não acreditam que há essa comunicação, que é possível essa comunicação, como condenar uma coisa que não é possível? Né? Eu já fiz esse questionamento. Não se tem visto padres declararem do alto do púlpito que é melhor uma pessoa conservar-se incrédula do que recobrar a fé por meio do espiritismo? Não há os que dizem a doentes que estes não deviam ter procurado curar-se com os espíritas que possuem esse dom, porque esse dom é satânico? Tá vendo? É melhor você ficar doente do que procurar uma cura mediúnica. Meu filho foi curado num trabalho de um centro espírita. Ele tinha asma quando era pequeno, nos seus 10, 11, 12 anos, e a gente fez algumas sessões com o médium de cura aqui em Salvador, e meu filho ficou livre da asma. Não há os que pregam que os necessitados não devem aceitar o pão que os espíritas distribuem, por ser do diabo esse pão. Outra coisa que aqui em Salvador acontece, já aconteceu mais, mas ainda acontece, é achar que o acarajé, porque é uma comida africana, e geralmente as baianas estão com aquelas roupas do candomblé, dizer que o acarajé é do diabo. Como o acarajé agora é patrimônio imaterial, aí apareceu aqui em Salvador agora os acarajés da bênção, os acarajés do Senhor. E existe, estou fazendo esses exemplos para mostrar que tudo isso que Kardec está falando e que aconteceu na época de Jesus continua. Que outra coisa diziam ou faziam os padres judeus e os fariseus? Aliás, fomos avisados de que tudo hoje tem que se passar como ao tempo do Cristo. A pergunta dos discípulos
Foi algum pecado desse homem que deu causa a que ele nascesse cego? Olha aquela pergunta que ficou lá atrás, os discípulos fazendo a Jesus. Revela que eles tinham a intuição de uma existência anterior, pois do contrário, ela careceria, quer dizer, de sentido, ela não teria sentido, careceria de sentido, visto que um pecado somente pode ser causa de uma enfermidade de nascença se cometido antes do nascimento, já que ele nasceu cego, esse tal pecado teria que ter sido cometido antes de nascer, portanto, numa existência anterior. Se Jesus considerasse falsa semelhante ideia, ter-lhe-ia dito: como houvera este homem podido pecar antes de ter nascido? Então Kardec está dizendo aqui, se não existisse reencarnação, Jesus teria dito. Como que ele pode ter pecado antes de nascer? Jesus teria questionado, né? E não questionou. Em vez disso, porém, diz que aquele homem estava cego, não por ter pecado, mas porque nele se patenteasse o poder de Deus, isto é, para que servisse de instrumento a uma manifestação do poder de Deus. Se não era uma expiação do passado, era uma aprovação apropriada ao progresso daquele espírito, porquanto Deus, que é justo, não lhe imporia um sofrimento sem utilidade. Olha o que é que eu entendi disso aqui. A situação deveria acontecer para que Jesus mostrasse o poder de quem já é puro, para que Jesus mostrasse que existia realmente uma força superior, um Deus. E aquele homem foi instrumento disso. Aquele homem não tinha que ficar mais cego. É como se ele tivesse passado por uma prova, está dizendo aqui. E a prova dele chegou ao fim. Ele teve resignação e, quando foi curado, enfrentou os fariseus e defendeu Jesus. Então, é como se ele tivesse passado por essa prova para mostrar a fé e ter ficado aquele tempo todo na encarnação cego. E prestou um grande serviço para o próprio trabalho do Cristo. Quanto ao meio empregado para a sua cura, evidentemente, aquela espécie de lama feita de saliva e terra, nenhuma virtude podia encerrar, a não ser pela ação do fluido curativo de que fora impregnada. Então, o fluido universal, característico da situação da terra, o fluido curativo espiritual de Jesus, estava ali, naquela lama, fazendo dela como uma pomada, como um remédio. A gente estudou capítulos que explica a cura, está aí nos vídeos. É assim que as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo, ou, se quiserem, de reservatório. Então, ali estava o fluido curador, inclusive pode ter sido do próprio perispírito de Jesus, né? Estou me baseando no estudo que a gente fez na própria Gênese, como é também fluidificada a nossa água no nosso Evangelho. Para quem não conhece, existe uma pomada que ela é chamada pomada Vovô Pedro. Ela é feita num centro espírita no Ceará. E ela é distribuída para muitos estados. Aqui em Salvador a gente recebe a pomada Vovô Pedro. Ela é doada de graça no centro espírita aqui em Salvador. E ela serve para curar muitas coisas. Problema de pele, feridas e outras coisas. Eu já usei a pomada Vovô Pedro, já peguei algumas vezes lá no centro espírita. E quando eu estava lendo sobre essa lama que Jesus fez com a saliva dele, eu lembrei da pomada. Porque tudo é o quê? Tudo é matéria impregnada do fluido curador. Quem cura mesmo é o fluido. Tá bom? Então, encerrando aqui essa parte do cego de nascença,
vamos continuar falando de outras curas de Jesus. Um grande abraço e Jesus abençoe nossos lares e nossas famílias.